Alô? Garoto, eu preciso dar um lugar na minha mesa até quinta. Não tem como, eu só recebo segunda. Não tente me fazer de bobo, garoto. Eu sei que você não é idiota e que tem dinheiro guardado. Mas meu dinheiro tá contado, pô. Me ajuda aí, cara, é só 3 dias. Escuta aqui, garoto. Eu já te ajudei muito, te deixando morar aí e te deixando atrasar o aluguel várias e várias vezes. Mas você já é um adulto e já está na hora de você começar a agir como tal. Então, você tem até quinta-feira para me pagar o aluguel, senão eu vou te dar uma multa. Entendido? Não, escuta aqui você, seu... Ei! Merda. Caramba, eu tenho que pegar mais leve. O que tem de legal aqui? Uau! Mano, eu tava com vontade de fazer esse vídeo há bastante tempo. Mas eu tinha ficado com receio de alguém como eu falar de um anime tão aclamado como Evangelion. Toda essa imagem de clássico cult que foi construída ao redor dele contribuiu muito para que apenas um pequeno nicho de pessoas assistisse e entendesse o anime. Só que, pra ser sincero, eu acho que toda essa idealização de obra-prima cult intelectual é uma besteira que mais atrapalha do que ajuda. Ok, eu sei que isso parece papo de hater de coisa cult, mas calma. Eu compreendo que existem sim obras que têm seus enredos mais densos e complexos que não dá pra absorver na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta vez que assistiu. E sim, Evangelion é uma delas, mas a gente tem que parar de construir essas ideias de que existem pessoas superiores por interpretarem uma obra taxada como inteligente na primeira vez que assistiram. E principalmente com essa ideia de obra complexa, pois o grupo de pessoas que se interessam por material abertamente denso e maduro é bem pequeno comparado ao público mais casual que só quer se divertir. Além de que isso mais afasta do que atrai novas pessoas. Eu acredito, e acho que vocês concordem comigo, que cada história toca uma pessoa de um modo totalmente diferente a cada vez que ela assiste. Essa ideia de entender tudo e ter uma verdade absoluta sobre um filme, música, animação e etc. é uma baita mentira, que apesar de não falarmos essas palavras, a gente ainda dá a entender isso algumas vezes. E devido a esse histórico e aos vários vídeos e matérias excelentes falando sobre Evangelho aqui na internet, eu fiquei com medo de tentar trazer minha ideia do anime, pois o que eu, Marvin, teria para falar de uma das obras mais aclamadas e analisadas de todos os tempos? Então, eu tive uma epifania. Foda-se! Se Evangelho já foi analisado de todas as óticas possíveis, e se todos os pontos de vista, até os errados, são válidos para acrescentar algo à discussão, eu me sinto muito mais seguro para trazer minha perspectiva de merda e pau no cu do mundo. Bom, se você tá nesse vídeo, você já deve ter se acostumado com a afirmação de que Evangelho não é um anime de robôs gigantes. Um dos principais motivos da obra ser lembrada é justamente essa quebra de expectativa que foi feita pelo anime para poder trazer seus temas. E é aí que começa a nossa análise. Qual que é o tema dessa porra? É o que? É psicológico dos personagens, lado existencial, filosofia, crítica à sociedade. Ok, eu não acho que estabelecer um tema principal e tratá-lo como o único tema cabível aqui seria viável. Ainda mais porque dá pra tirar bastante coisa de Evangelion. Veja a Nerve, por exemplo.
essa organização militar secreta responsável por eliminar os anjos e a forma cruel e indiferente que ela trata seus pilotos, que são apenas crianças, mesmo sendo liderada por pessoas aparentemente maduras e com objetivos nobres, vemos que ela é na verdade um instrumento que visa a conclusão de um plano maior, sem se importar com o dano causado nas pessoas. Dá pra tirar aqui umas críticas bem legais sobre a forma como perdemos nossa infância muito cedo, de como a gente não sabe criar uma geração de adultos saudáveis mentalmente e, por que não, né, uma crítica ao grande investimento em guerras e até organizações militares como um todo. Mas isso aqui sou só eu procurando significado. Você pode tirar várias ideias de várias coisas diferentes aqui. Percebe onde eu quero chegar? É bastante difícil escolher um tema específico em uma obra, ainda mais em uma como Evangelion, pois há muita coisa pra gente extrair, ainda mais pelo fato de que o anime escolheu a ótima decisão de focar mais em sua história contada e menos em explicações sobre o mundo e em explorações sem sentidos, pois de que vale um mundo original se a história contada não é boa? Então, antes de tudo, que tal olharmos pra trama do anime? Se você tivesse que definir Evangelion para algum conhecido sem dar grandes spoilers, o que você diria? Bom, eu diria que aparentemente no começo é um anime de ação que conforme avança vai introduzindo mais drama e se focando mais no desenvolvimento dos personagens. Mesmo tendo nas mãos uma ideia que poderia render várias temporadas e outras mídias, resultando também em mais dinheiro, o Hideaki decidiu se focar no lado psicológico das histórias, obviamente pelo momento difícil que ele passava, e essa era uma das reconstruções que o gênero precisava. A forma que a história de Evangelion é contada, dando muito foco aos personagens descobrindo e lidando com o mundo que vivem, torna tudo muito particular na execução de mundo da série. E ainda é uma experiência ótima para quem quer ir um pouco mais a fundo no universo dos animes. É um estilo de animação totalmente único e versátil. É um daqueles animes que deixam sua marca no gênero e no público. Então, podemos chegar na conclusão de que mesmo que Evangelion seja denso e complexo, não de um jeito pejorativo, a história ainda é muito interessante na primeira camada, tem uma ótima animação, muito boa pra época, a trilha sonora com música clássica combina perfeitamente, tem uma ambientação excelente, os personagens são ótimos. Caralho! Eu sei porque tu me odeia, seu filho da puta. Pera, que? Eu me odeio porque olhando pra mim, você tá sendo o seu lado mais frágil e podre. E o seu maior medo é ver ele ser revelado e perceber que você não é e nunca vai ser melhor do que eu. Mas não é só isso. Você tem medo do que pode descobrir. E ter que evoluir seria pior do que continuar na zona de conforto. Quem é um pouco espinho agora, hein, seu vergonha? Ok. Tu tá precisando de uma instrumentalização. Confia em mim. É ótimo. Tá bom, então sai do meu vídeo que eu preciso trocar de calças. Ah, Shinji, entrar no robô, relação de merda com o pai, saúde mental ferrada, sentimentos conflitantes, cenas um tanto desconfortáveis do início de certos filmes insanos para incomodar ataquinhos raivosos. Enfim, o Shinji, ele tem tudo que o protagonista humano e realista teria e precisaria, e tudo que você com certeza não quer se identificar. Tanto que a coisa mais manjada e comentada de Evangelion, sem seu final, é o arco do Shinji, o desenvolvimento e o ódio de boa parte dos fãs contra ele. Pois, apesar de nos dias de hoje ser muito comum trazer protagonistas pessimistas, melancólicos e defeituosos que expõem todo o nosso lado que tentamos esconder, nessa época muitos artistas mainstream nem sonhavam em trazer à tona esse lado dos seus personagens. Porque, sabe, é anos 90, porra, tá passando anime na televisão e a gente quer ver o Yusuke descendo a porrada em todo mundo e ficando com a Keiko no final, caralho. Que porra é essa de ter medo? Sentimentos? Amigo, o único sentimento que o protagonista de anime shonen tem é o de não existir. Então cala a porra da boca e entra na merda do robô, seu merdinha do caralho. Ok, eu acho que eu me exaltei um pouco. Mas ei, eu fiz a piada do robô. De nada, fãs. Então tá, o Shinji é claramente um personagem que expõe nossas fraquezas. Então, qual é o grande arco do Shinji? Qual é a grande mensagem que ele passa a quem está assistindo, que faz praticamente todo mundo que assistiu Evangelion mudar de ideia depois de rever o anime? Aí que está. Pra mim, uma das partes mais importantes do arco dele se resume em duas palavras: aceitação e amadurecimento. No começo do anime, a gente vê um garoto de 14 anos extremamente depressivo que não enxerga importância na vida. Ele apenas está vivo, sem ter um sentido maior, ou sem enxergar felicidade nas coisas. E o dilema do porco-espinho, a qual somos apresentados no começo do anime, demonstra bastante esse conflito de solidão e sofrimento que um personagem enfrenta durante boa parte da série.
ele se resume basicamente em: há dois porcos espinhos na neve, e devido ao frio, eles precisam se abraçar para se manterem aquecidos. E quanto mais eles se aproximam, mais eles se machucam. O paralelo aqui é feito sobre relacionamentos e decepções, e demonstra muito o arco do Shinji, como alguém que só experimentou sofrimento em sua vida, como a morte da sua mãe, o abandono paterno e a solidão. Para ele, é muito mais prático se isolar para evitar dores futuras do que se relacionar e correr o risco de sofrer com esses relacionamentos, o que com certeza vai acontecer um dia. E é daí que vem boa parte dos diálogos e reflexões do Shinji. Se a vida é feita somente de situações ruins e sofrimento, por que a gente deveria se dar ao trabalho de tentar deixá-la mais feliz? De deixá-la mais suportável? O conflito entre encarar o vazio, dar sentido à existência e enfrentar os dias sombrios, ou abraçar a melancolia, é uma das grandes dúvidas que acredito que não assombram somente o Shinji, também assombram a nossa juventude. Pois as duas opções têm aquilo que ele quer evitar: a dor. Sejamos sinceros, eu e você, se você também vem depois da geração do milênio, fazemos parte das primeiras gerações da humanidade que começaram a abertamente demonstrar suas dores, dúvidas e angústias. E esse é um dos motivos pelo qual o arco do Shinji dialoga muito bem com os dilemas das gerações Y e Z. Ainda mais porque o anime foi lançado na época da geração Y, onde caminhávamos para uma época onde a saúde mental começava a ganhar mais autoridade e mais abordagem direta na arte. Bom, é óbvio que desde os primórdios da humanidade a arte era um modo de demonstrar o psicológico humano. Mas, se antigamente isso estava no subtexto e muitas obras não abordavam tão diretamente essas questões, atualmente há uma liberdade muito maior para isso. A ascensão recente de uma geração de artistas que tem em sua obra temas como depressão, voz existencial e a busca por um sentido mostram isso que eu estou falando. Mesmo que estejamos nos abrindo cada vez mais a esse assunto e termos avançado muito e ainda termos muito mais para avançar, não há tanta diferença entre nós em 2020 e o Shinji em 96. E é aí que podemos aprender bastante com a jornada do Shinji. Vemos a jornada lenta dele se abrindo aos poucos para novos relacionamentos e recuando para o mesmo ponto onde ele estava no começo, quando ele era confrontado com dores e decepções. Inclusive, é dito que o sensei do Shinji, o homem que criou ele, ensinou ele a ficar totalmente na defensiva e apenas fazer o que os outros queriam que ele fizesse, sendo representado aqui pelo Eva, que ele odeia pilotar, mas ele continua, porque se ele não fizer isso, o que mais ele vai fazer? Tanto que em vários episódios o Shinji está se questionando do porquê que ele pilota o robô, porquê que ele continua, mesmo tendo a escolha de simplesmente sair daquela porta e nunca mais voltar. Mesmo com os avanços que ele faz, e ele faz avanços na série, você percebe que conforme a gente chega mais perto do final, em certos episódios ele tá mais aberto, ele tá mais animado, tá sorrindo mais, ele ainda demonstra seus comportamentos autodestrutivos, pois eles estão enraizados nele, e principalmente porque ele nunca aprendeu a lidar de forma saudável com seus sentimentos. Nós inclusive vemos algumas dessas questões em praticamente todos os personagens do anime. Temos a Asuka, que devido à criação da mãe precisa se autoafirmar com a atenção dos outros e a opinião. A Rei, que devido à sua origem questiona constantemente o propósito da sua existência e o conceito de ser. A Misato e a forma que ela se enxerga e encara seus relacionamentos. E temos isso até nos personagens secundários que não tem muita importância. Isso está escancarado em Evangelion. Ninguém é bem resolvido. Ninguém está 100% bem. Todos têm seus demônios, seus altos e baixos, e estão apenas tentando encarar o absurdo e brutalidade da vida e aproveitar os momentos felizes nesse turbilhão que é viver. E de uma forma até que irônica, uma das únicas pessoas que conseguiu se aproximar e ter uma relação totalmente sincera com o Shinji e aceitar ele foi o Kaoru. Pois, devido à origem dele, ele não tinha as preocupações e angústias que todas as pessoas têm. Tanto que o Shinji até se surpreende com a forma que ele é até que good vibes. Mas acaba que no final ocorre o que ocorreu e a gente parte para os dois últimos episódios, o ponto alto da série e Evangelion na sua forma mais pura. Com vocês... E chegamos ao momento mais icônico de Neon Genesis Evangelion. Sim, os dois últimos episódios. Pra mim, o ponto alto da série. É isso mesmo, eu prefiro o final do anime. Que previsível. Foi mal, End of Evangelion. Você é insanamente despirocado e maravilhoso. E inclusive eu recomendo The End of Evangelion. Bravo demais. Mas você não tem parabéns seguido de epifania existencial. Qual que é desse final? Que parece ser um dos finais mais polêmicos de uma animação. Ele é o quê? É uma obra-prima incompreendida? Uma conclusão horrível porque o orçamento apertou? Hora da gente saber.
Isso não é uma merda! Ai, por que manifestação da minha consciência? Porque não faz sentido! É artístico. O que é artístico? Não sei. Tchau. Mano, eu não sei definir o quanto eu amo o final desse anime. Enquanto eu pesquisava pra fazer esse vídeo, eu vi algumas versões sobre o que levou a esse final. Aparentemente o anime enfrentou problemas durante a produção, e quando a reta final chegou, o orçamento apertou de vez e a equipe teve que encontrar um jeito de concluir a história com os recursos que eles tinham. Tanto que, se você prestar atenção, vai perceber que nos últimos episódios a animação é mais parada, e eles reciclam bastante cenas usadas antes. Eu não sei direito como ocorreu, mas se for desse jeito... Mano, eu me levanto e bato palmas pra esse final. Tudo começa com a instrumentalização humana. Um processo que faria com que todas as almas se unissem em uma só. O retorno para o nada. Mas para isso ser concretizado, os personagens precisam mergulhar em uma intensa jornada de autoanálise, expondo suas hipocrisias, falhas de caráter, erros e medos. Isso se inicia com eles ainda mantendo as mentiras que contaram para si mesmos, sendo confrontados com a verdade que passaram a história toda tentando ignorar, até que chega nesse ponto onde não há escapatória. Cada um tem que enfrentar o seu vazio e perceber o que precisava para preenchê-lo. Misato encara a maneira problemática que ela se via e se relacionava com outras pessoas. Asuka encara o seu forte desejo de independência em contraste com sua vontade de ser vista e aceita. Rei confronta seu dilema de existência, se ela existe ou não, se ela é um ser vivo ou não. E o Shinji, ele confronta tudo aquilo que vimos na série de uma forma incrível. O vazio, o medo, a fuga, tudo isso de uma forma muito bela e poética. Eles vão reciclando as cenas do anime e te introduzem na mente dos personagens, pois agora não há nada. E conforme vamos indo mais fundo na consciência deles, a animação vai mudando e ficando mais abstrata, enquanto a voz dos outros personagens nos fazem confrontar o vazio em seus corações. Cada um percebe aos poucos a razão da sua vida e da sua tristeza interna e do turbilhão em suas emoções, até que vão se desprendendo do que os mantinham naquele lugar. E então a gente tem essa cena. Esse mundo também é uma possibilidade que está dentro de mim. O meu eu agora não é exatamente quem eu sou. Todos os eu são possíveis. É verdade. Também pode existir um outro eu que não é piloto de Eva. Quando pensa assim, esse mundo real não parece ser tão ruim, né? Esse mundo real não pode ser tão ruim, mas eu ainda me odeio. É o seu coração que interpreta a realidade como algo ruim. Foi o seu coração que confundiu a realidade com a verdade. Sua perspectiva da realidade e a importância que dá pra isso. A mínima diferença nesses dois aspectos cria uma mudança gigantesca. Existem tantas verdades quanto existem pessoas. Mas pra você só existe uma verdade. Aquela que vem da sua percepção de mundo, que é sempre parcial, nunca completa. É uma verdade distorcida. Enfim, a percepção que as pessoas têm do mundo acaba sendo limitada mesmo. Mas as pessoas só têm uma pequena régua para medir as coisas à sua volta. E você só tenta ver as coisas através das verdades que as outras pessoas te dão. Em dias ensolarados se sente bem. Em dias chuvosos se sente mal. Ao aprender isso, é levado a acreditar que é assim que deve se sentir. Coisas agradáveis também acontecem em dias chuvosos. É algo delicado que pode ser transformado apenas pelo modo como se percebe as coisas. Eu me refiro à verdade que está dentro das pessoas. É essa a solidez da verdade para os humanos. Porém, é isso que faz as pessoas procurarem algo mais profundo. Você só não está acostumado a ser amado pelos outros. Por isso, não há a menor necessidade de ligar porque as pessoas pensam de você o tempo todo. Mas todas as pessoas não me odeiam? Você é idiota! Shinji, você só tá se forçando a acreditar nessa besteira. Mas eu me odeio. Quem odeia a si mesmo nunca será capaz de amar e confiar nos outros. Eu sou um covarde, um chorão, hipócrita e medroso. Se você se entender, pode ser mais gentil com você mesmo. Eu me odeio. Mas talvez eu possa sim aprender a me amar. Talvez não tenha problema eu viver dessa forma. Eu sou apenas eu. Eu sou eu. Eu quero ser eu. Eu quero continuar existindo nesse mundo. Eu mereço viver nesse lugar.
parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Boa, meu amigo. Mandou muito bem. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Muito obrigado. Quando você acompanha o anime e a jornada dos personagens, a cena do parabéns tem um peso e um significado gigante. Mesmo ela tendo virado um meme, quando eu assisti ela, o significado dela simplesmente destruiu tudo, todo o meme, toda a piada que tinha em cima dela. É a grande epifania e o começo do processo de autoaceitação do Shinji. A aceitação dele de que a vida é sim cruel, é sim formada de dores, decepções e dias de luta, mas que há no meio disso, dias belos, momentos simples de felicidade genuína. E é aí que Shinji e nós percebemos uma forma mais bonita de encarar a vida. E é assim que acaba Neon Genesis Evangelion. Mas e se eu te disser que não é nada desse jeito? Bugou, não foi? Calma aí, eu vou te explicar. Bom, você deve ter percebido que eu tentei ao máximo não me fixar em um tema ou explicar o anime. Tudo dito aqui foi o que eu extraí nas 2 vezes que eu assisti, porque meu objetivo com esse vídeo é mostrar que eu também não entendi Evangelion assim como você. E tá tudo bem. A gente nunca vai decifrar totalmente uma obra. Você pode ver hoje um filme e achar que o entendeu totalmente, mas aí você o revê daqui a alguns anos e tem uma perspectiva totalmente diferente. Esse é mais belo na arte. Nunca há uma única perspectiva. A gente sempre está tirando coisas novas de filmes, músicas, pinturas e de tudo. É por isso que inúmeros artistas ainda são relevantes, mesmo anos depois de sua morte e do lançamento de suas obras. Evangelion não é uma obra perfeita, obviamente. Ela também tem falhas, ela também é fruto do seu tempo. Mas ela também mostra algumas dessas falhas quando vamos interpretar uma obra, como o fato da gente desmerecer pessoas que não tiveram a suposta mesma capacidade de interpretar a obra que nós. Essa ideia de que devemos assistir e entender tudo de uma vez e que não podemos sob nenhuma circunstância buscar outras ideias sobre a obra, sem contar toda essa construção de obra complexa e profunda que afasta pessoas e ainda dá notoriedade a material medíocre que se acha mais do que realmente é. Mas aí, antes de finalizar, eu quero deixar algo claro. Não é porque eu disse isso que devemos apenas consumir algo sem nos importarmos com o que aquilo nos diz, com a mensagem, com a interpretação de texto. Um dos meus objetivos com esse vídeo é mostrar que podemos muito bem nos divertir com algo e ainda assim interpretar e refletir com a obra, tanto que os maiores clássicos da história nos divertem ao mesmo tempo que nos dizem algo e nos passam uma mensagem. Interpretar e exercitar nossa interpretação é muito importante. Então, antes de tudo, devemos assistir e nos divertir. Então, eu faço esse convite a você que está me escutando. Ouça música, podcasts, leia livros, quadrinhos, veja filmes, veja séries, animações, tudo. Consuma arte e produza arte, porque essa é uma das coisas mais belas que há nesse mundo. Eu sou Marvin e eu deixo a você que está me assistindo meus parabéns por dar mais cor a esse mundo cruel. Até a próxima.